Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que eles se alimentam dos sacrifícios, aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Oremos mais uma vez, amados irmãos, feche seus olhos. Amado Deus, nós te louvamos por esta noite. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos que o Teu Santo Espírito molde o nosso caráter em Cristo Jesus. Nosso desejo é caminhar com o Senhor como igreja aprovada, de maneira que o Senhor possa se alegrar conosco. A minha oração, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito molde o nosso coração e saiamos daqui, Senhor, de fato desejosos em viver a vida cristã para a Tua glória. É a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Quem já comprou uma viagem e foi oferecida a primeira classe, você falou assim, não, vai de econômica mesmo. Tem alguns chiques aqui no nosso meio, talvez você já fez essa escolha. Eu nunca tive essa oportunidade, né? Vai na que tiver. Mas nós vivemos uma época daquilo que é chamado de premium. Tudo hoje é um pacote premium. Ninguém quer mais nada que seja um pacote básico. Até o contexto dos carros, que já era hora, né, de melhorarem com algumas coisas de fábrica. Nós não queremos mais, como diz um pastor amigo meu, um carro pé de boi, né? Já no mínimo tem que vir com alguns serviços adicionais. A realidade é que nós temos vivido uma época que a sociedade aderiu a esse estilo de vida premium. Um estilo de vida com modernidade, mas sobretudo com exclusividade. A gente nota, né, as mulheres, né? Um dia eu fui num casamento e a Gisele, chegando, encontrou uma outra igualzinha do vestido. Para eu convencê-la a chegar e continuar no casamento não foi fácil. Só as mulheres que sabem o quanto que é difícil isso, não é assim? Então, por que nós pensamos tanto em exclusividade para cada área das nossas vidas? E não vamos pensar a respeito de uma vida totalmente exclusiva para o Senhor. É isso que Paulo nos chama a atenção. Nesta noite eu quero falar sobre o seguinte tema: o perigo da idolatria. O perigo da idolatria, esse é o nosso título. Observe, amados irmãos, o versículo de número 14. Mantenha a sua Bíblia aberta. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Paulo faz uso, no capítulo 10, a partir do verso 14, ele vai falar a respeito que Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus, Ele estabeleceu uma mesa, a mesa do Senhor. No próximo domingo nós vamos entrar no capítulo 11, e justamente será domingo de ceia. Olha que interessante, providência de Deus.
Mas hoje, trabalhando no capítulo 10, você vai notar que Paulo se preocupa com a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, aumenta só um pouquinho o volume, só um pouquinho, não sei se é o meu retorno, viu? Ô Rafa, está ajudando aí, por favor. O Rafa resolve, Cádio, estou feliz de você estar sentado do lado da Helenia e da Sofia, elas estão mais felizes ainda. Então, quando você pensa a respeito da igreja de Corinto, você já lembra do que nós já falamos tantas coisas. E uma das coisas que a igreja de Corinto fazia era estar sendo seduzida, aceitando as propostas dos cultos, onde comidas sacrificadas eram oferecidas a deuses, falsos deuses. E Paulo vai utilizar agora, meus irmãos, de maneira enfática, que Deus deseja da sua igreja exclusividade. Deus não é um Deus que aceita 70%, 90%. Ele deseja 100% daqueles que são chamados por Ele. Se não for chamado por Ele, pode ficar tranquilo. Ele não quer nada com você. Não tem parte nenhuma. Mas se Ele te chamou, Ele deseja exclusividade. E Paulo deixa isso bem claro. Não devemos beirar a idolatria. Devemos fugir da idolatria. Por quê? A palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 20, verso 1, fala a respeito do primeiro mandamento que o Senhor estabeleceu para a nação de Israel. Olha o que Deus diz. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não quê? Não tenha outros deuses diante de mim. Deus, quando alcança alguém, quando chamou o seu povo em Israel, chamou um povo para ser dele, libertou esse povo do Egito, e chamou para caminhar de maneira que agora Yahvé, o grande eu sou, seria o Deus da nação de Israel. Deus, por meio do apóstolo Paulo, está dizendo para a igreja, aos coríntios, vocês estão vivendo de maneira que não estão atentando aos perigos da idolatria. Vocês precisam fugir da idolatria. Em Josué, capítulo 24, 14, versículo conhecido, diz assim: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Vamos juntos? Joguem fora os deuses que os pais de vocês joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates. Onde? No Egito. Deus está dizendo: eu desejo que vocês não tenham outros deuses. Josué diz: tome uma decisão, ele era o líder. Ou vocês vão servir ao Senhor, ou vocês vão servir aos deuses. Não há uma terceira opção. Deus deseja a exclusividade de seus servos. Amados irmãos, a palavra do Senhor deixa bem claro, a ênfase no versículo 15 de Josué é: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, façam o que hoje? Escolham a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz isso num contexto de divisão no meio do povo de Israel. Um povo chamado por Deus para adorá-lo, bendizê-lo, mas que agora a nação de Israel está dividida.
os deuses dos povos vizinhos, os deuses que eles já aprenderam lá no Egito. Quanto tempo eles viveram no Egito? A vida toda. E eles trouxeram esses deuses no coração, para chegar durante a caminhada no deserto e chegar em Canaã. Deus para e diz: meu servo, dá uma palavra para essa turma toda. E Josué diz: vocês escolham hoje a quem vão servir. Amados irmãos, a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é uma palavra direcionada, porque havia ali no meio daquela igreja os crentes que estavam sendo seduzidos a ter uma vida dupla, uma vida que estava perigosamente sendo afastada de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, aqui na projeção você pode ler comigo, ó. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os? Vamos juntos? Porque nós somos santuários, como ele próprio diz: habitarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só a exclusividade. Andarei entre eles. Tem tantos povos para Deus escolher. Tinha os egípcios, tinha os cananeus. Não é assim na sua vida? Tinha tanta gente boa para Deus escolher, e trouxe você para a presença dele. Agora note, se você tem esse chamado, Deus, ele coloca na palavra dele de maneira categórica: ele deseja e espera de mim, de você, exclusividade. Não é um Deus que permite que você e eu caminhemos de maneira dúbia. A palavra do Senhor diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17, por isso o Senhor diz, olha só, vamos juntos? Saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e eu os receberei. Amado irmão, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, deixa bem claro, preocupado: não há como alguém que serve ao Senhor continuar dividido com as práticas velhas, as práticas que foram toda a vida presente na vida dessa pessoa. Não tem como. Mas, como é que os coríntios faziam? Eu sou crente forte. Se eu fui justificado por Cristo, uma vez que eu já fui justificado, eu posso estar em qualquer ambiente. Se eu estou seguro da minha salvação, eu posso ir em qualquer local. Paulo vai chamar a atenção desses crentes dizendo: vocês não sabem que não pode haver mais agora na vida de vocês aquilo que é impuro, aquilo que é de maneira suja. Verso de número 22, 10, 22, só para você notar. Qual é a parte B do versículo? Somos, vamos bem forte? Somos mais forte do que quem? Do que Deus. Nós vamos chegar aqui e falar sobre os ciúmes que o Senhor sente. O texto está apontando aqueles que vivem uma vida que pode se achar seguro, que não tem problema onde ele está, porque ele está seguro que a salvação dele nada atrapalha. Cuidado, porque Deus deixa claro na sua lei, na sua palavra, que há sim uma contaminação que o servo de Deus tem que romper, não pode aceitar, porque isso é lutar contra Deus. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, a condição de caminhar como igreja, como povo de Deus. O texto também diz, de maneira que nós temos que fugir da idolatria. Por quê?
Verso 19. O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Qual que é a resposta? Não. Só para deixar bem claro o contexto, vamos pensar aqui. Galinha preta é galinha preta. Pode estar lá na encruzilhada que continua sendo o quê? Preta, branca, amarela, do jeito que você quiser. Diz também, o sacrifício ao ídolo ou altar, ele é sacrifício de ídolo ao altar, seja em qualquer ambiente, pseudo-cristão ou ocultista, é altar, você não vê nada ali de diferente. Paulo diz, isso não é nada, mas aí ele responde, digo que as coisas que eles sacrificam, não são sacrificadas, ou melhor, digo que as coisas que eles sacrificam, são sacrificadas a quem? A demônios, e eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Paulo deixa bem claro que, se vocês são servos do Senhor, que foram alcançados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, não mais tem espaço vocês servirem ao Senhor. Como? Como é que nós servimos ao Senhor de maneira mais extraordinária? Qual é o momento? Versículo de número 16, pega a sua Bíblia, está com a Bíblia aberta aí? Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão aonde? E não é o fato que o pão que partimos é o quê? Meu irmão, como pode alguém participar da mesa do Senhor e sair dali e participar de oferendas a sacrifícios de demônios? Paulo está dizendo, como é que vocês podem ser seduzidos a isso? Mas lá é um ambiente muito bom, e o pessoal, eu conheço eles. Paulo diz, Coríntios, atentem-se, vocês foram resgatados dessa velha vida, e o que está acontecendo ali, são demônios que recebem essas oferendas, para enganá-los. A palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses, não terá outro Deus. Qual o mandamento? E agora, qual é esse? Êxodo 20, verso 4. Não faça para você imagem de quê? Nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Qual o mandamento que é esse? Segundo, não terás outros deuses, exclusividade, e não farás semelhança a homens, a objetos, a criação, imagem de escultura. Paulo diz, como vocês podem participar disso? Como vocês podem sentar à mesa do ídolo, sabendo que vocês têm parte na mesa do Senhor? Paulo se preocupa de modo a dizer que essa relação idolátrica que está acontecendo, ela está, na verdade, afetando a vida desses crentes. A idolatria, na verdade, é envolver-se com a vida, a ação, melhor dizendo, demoníaca. A idolatria é algo demoníaco. Quando se oferecia um sacrifício ao ídolo, é a demônios que era oferecido. Moisés disse, Deuteronômio 32, verso 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não. Salmo 106, verso 37. Pois imolaram, sacrificaram seus filhos e
suas filhas ao Moloque. Está escrito ali assim? Moloque era o quê? O falso Deus. Quem que estava por trás de Moloque? Os demônios. Sacrificar os seus filhos e as suas filhas aos demônios. A idolatria é extremamente perigosa, porque as pessoas que vão adorar o ídolo não vão intencionalmente adorar demônios. Eles vão adorar algo, mas o que está por detrás são demônios. É isso que o texto está deixando bem claro. Há um engano, e essas pessoas são enganadas. Como você que tem revelação de Deus vai praticar agora a idolatria? Participar desse ambiente idolátrico? Como pode? Verso 16 a 18, nós acabamos de ler, mas perceba, verso 17, 10 e 17. Porque nós, vamos juntos? Porque nós, embora muitos, um pão e um só, porque todos. Paulo está falando de culinária? Está falando do corpo de quem? Que é quem? A igreja. Por meio da nossa conversão, por meio da regeneração. O pastor Paulo Júnior fala uma coisa interessante. Regeneração, o que é isso? É a mesma coisa que o Silvinho falar para mim: pastor, cheguei atrasado no culto. Aí, meu irmão, por quê? Uma carreta bitrem me atropelou, 150 por hora. Vou pegar o mais santo para falar do pior, né? E eu vou olhar para o Silvinho: mas Silvinho, o seu óculos está perfeito, no mesmo lugar. Silvinho, você não tem uma manchinha de fumaça, de sujeira, de fuligem, da poeira que ficou em você. Pastor, 150 por hora, o bitrem passou por cima de mim. E eu vou falar assim: Silvinho, você está mentindo. Como pode alguém ser atropelado por uma carreta e permanecer do mesmo jeito? Agora imagine, como pode um homem ser impactado, um Deus que é poderoso, criador do cosmos, impactar a vida de um ser humano de maneira transformadora, de maneira poderosa, e a pessoa se tornar, ou melhor, continuar a mesma a condição? Porque se uma pessoa é regenerada, essa pessoa tem produção de maneira transformadora, há sinais de evidências claras que se uma carreta passa por cima de uma pessoa, ela é toda esmagalhada, ela é toda estralhaçada, ela é ficada em pedaços. Como pode o poder de Deus na vida de um crente, que diz que é crente, não experimentar mudanças? Feche parênteses. Isso é regeneração. Desejo que nessa igreja sejam, para a glória do Senhor, todos regenerados. Regenerados pelo poder do Espírito Santo. Como que nós podemos notar isso? Com transformações no comportamento. Com a maneira que antigamente vivíamos, rompida. Agora, Paulo diz: como pode um corpo? Você faz parte do corpo de Cristo, e você está se expondo a esse mundo idolátrico. Paulo diz: vocês não sabem que vocês formam um só corpo? Aqui é a base para dizer: se um crente está vivendo uma vida idolátrica, a vida comunitária tem que se preocupar. A Bíblia diz que se um dedo sofre, quem sofre? Paulo está dizendo: como pode entre a igreja, o povo de Deus, ter alguns que estão vivendo uma vida antiga, uma vida presa à idolatria? Como pode? Justificando-se ainda.
Paulo está de maneira clara, contundente, apontando que como pode alguém que hospeda a mesa do Senhor, o Senhor faz parte da cabeceira, você se assenta nessa mesa e depois sai e vai para a idolatria. A palavra de Deus deixa claro, Jesus está ensinando de maneira que a igreja precisa entender que quando ela toma uma decisão por Cristo, não pode servir a Deus e a outro, ao dinheiro, ao mundo, aos ídolos. O Senhor nos chama a uma vida de exclusividade. A palavra de Deus traz alguns exemplos bem claros. Abra sua Bíblia aí em Números 25. Você tem cinto de segurança aí na sua cadeira? Passa o cinto aí, para você não cair. Deuteronômio 25. Perdão, falei Números? É isso mesmo, é Números, vocês estão certos. Números 25. Quando Israel estava em Sitim, vamos juntos? O povo começou a prostituir-se. Com quem? Olha só, ouçam atentamente. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Olha o que está fazendo esse homem. Todo mundo dizendo: Deus tem misericórdia, pecamos. Deus, o que nós fizemos? Os nossos filhos fizeram. Esse cara aqui, ele passa na frente de Moisés e de toda a liderança com uma moabita e vai se deitar com ela, como diz, dando de ombros para Deus e para a sua lei. Verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga, o quê? Cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Presta bem atenção, meus irmãos. Aonde nós estamos aqui apontando que a infidelidade de Israel é algo terrível, assustador, porque Deus chamou para guiar esse povo, e agora esse povo foi seduzido pela idolatria pagã, por aquilo que estava sendo oferecido do lado direito e esquerdo dos povos vizinhos. Isso é tão terrível no meio do povo do Senhor. Observe o exemplo de Salomão. Quem conhece a história de Salomão? 1 Reis 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou
muitas mulheres estrangeiras. Vamos falar o nome delas? Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias. Verso 2, vamos juntos? Mulheres das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteria o coração de vocês para seguirem os seus. A esta Salomão, o quê? Se apegou pelo amor. Verso 4. Mais uma vez juntos. Sendo já velho, suas mulheres, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel. Amado irmão, perceba que Salomão foi seduzido de maneira que foi gradual. Se você pegar a 1 Reis, capítulo 3, diz que Salomão amava o Senhor. O que aconteceu no percurso da vida deste homem? O coração, que é o centro, é o epicentro do ser humano, é onde surgem as suas emoções, as suas volições, suas vontades. O coração de Salomão foi sendo seduzido pouco a pouco, e quando isso foi se avolumando, acarretou que o fim, verso 4, sendo já velho, as suas mulheres perverteram o seu coração a seguir outros deuses. Eu até mencionei hoje pela manhã para o Marquinhos, com a Natiele, que tem um livro que eu quero ler, ainda não li, mas foi indicado por um pastor também que eu ouvi, e uma citação que diz que o diabo ensinando estratégias ao seu aprendiz, e o aprendiz diz assim: diabão, eu estou preocupado porque o probleminha, pecado que eu estou colocando na vida desse crente, desse cristão, é pequenininho demais, eu quero um problemão gigante, um pecadão. E aí o diabão respondeu: fique tranquilo. Como diz o pastor Jeremias, não gosto muito das práticas litúrgicas dele, não, Marquinhos, mas eu concordo, é lapeta, que capeta não, né? E aí o diabão respondeu: fica tranquilo, você ainda não aprendeu? Pecados pequenininhos, mas que colam na vida do cristão, atrapalham a caminhada a longo prazo e produzem um efeito que vai se avolumando de maneira gradativa, de maneira perigosa, e quando não, ele está afastado do Deus dele. Olha, Salomão foi levado por uma sidomita que tinha um Deus tal. Não, esse aqui eu acho que não tem problema não, né? Mais uma. E quando não, o coração de Salomão já não estava na presença do Senhor. Amados, a igreja do Senhor é chamada a viver uma vida exclusiva. Uma das coisas que mais chama atenção nesse contexto, nesse paralelo da vida de Salomão, é como pôde Salomão se distanciar e não notar que cada vez mais ele estava, na verdade, negando ao Senhor, negando a Deus. É simples. A idolatria, ela não começa com um poste ídolo. A idolatria começa com um convite. A idolatria começa com uma proposta sedutora daquilo que algum Deus lá fora está oferecendo. E alguém também já disse: todo ídolo aguarda a sua oferta. Ou aguarda, para você entender, todo ídolo aguarda o seu sacrifício. Está cheio de pessoas que começaram com uma relação, uma amizade, um convite, e depois o sacrifício foi a comunhão com o povo de Deus. O sacrifício foi não estar mais na presença de Deus porque foram seduzidos. É interessante porque
quando observamos esse Deus que se revela nas Escrituras, podemos ver um Deus que nos trata segundo as suas misericórdias. A idolatria é algo que também está presente não só nos postes ídolos. Nós temos vivido uma época perigosa. Herman Van Vink tem uma frase que diz: o chamado divino à santidade não é simplesmente um chamado moral, mas um chamado pactual. O Deus que nos separa do mundo é o mesmo Deus que nos une a si mesmo, para que não haja espaço para nenhum outro Deus em nossa vida. Uma vida cristã verdadeira é você saber que o seu coração é rendido ao Senhor e diz todos os dias: Senhor, esquadrinha meu coração e não permita, Senhor, que eu o louve, eu o adore, eu diga paz para os irmãos só de boca, mas que o meu coração esteja centrado, rendido diante da tua presença. Matthew Henry diz: não há meio termo. Ou servimos ao Senhor com exclusividade, ou acabaremos servindo aos deuses do mundo. A neutralidade no campo da adoração é impossível. Não há neutralidade. Ou nós vivemos com o coração rendido ao Senhor, ou nós seremos levados pelos falsos deuses que batem à nossa porta. Há um tempo atrás eu contei uma história aqui de um videogame. Eu fiquei envergonhado por uns 3 meses. No meu íntimo eu falando: que vergonha, hein? Um homem já velho falando de videogame. Aí eu vou visitar uma família, não vou contar quem é não, só que ele faz uns pães muito bons. Está cantando agora. Aí ele disse assim: pastor, quando você falou daquele negócio da libertação, ela foi uma libertação do videogame, eu falei: rapaz, esse negócio é perigoso mesmo. Talvez você não tenha problema nenhum com o videogame. Talvez você tenha muito problema com ele. Talvez seja você seduzido pelas redes sociais. Tinha uma imagem que eu ia separar hoje, eu acabei não usando, não gosto muito de utilizar a imagem na pregação, mas cada um está assim, tá olhando para baixo assim numa imagem, e não é um celular, é um bezerrinho de ouro. Quem já viu? Nós estamos hoje carregando muitas vezes um bezerrinho, né, de ouro nas nossas 2 mãos, ainda curvado assim, ó. O perigo que essas coisas tentam nos seduzir. O futebol. Eu digo para vocês com o coração aberto, vocês sabem, me conhecem muito bem, eu amo futebol, gosto demais. Mas do domingo eu não olho nem os resultados, para não atrapalhar meu coração. Porque o domingo não é meu, é de quem? Se isso não é problema na sua vida, entra aqui e sai por ali. Se é, avalie seu coração. O domingo é seu. Você talvez seja tentado, cada dia mais seduzido pela moda. As mulheres, é uma moda que na verdade você não vai com a intenção de ser indecente, mas ela promove coisas que nem você quer. Mas todo mundo está usando. Todo mundo está praticando. Como eu não? E quando você nota, você está se vestindo como o mundo, de maneira que a moda se torna uma idolatria perigosa no meu e no seu coração. O seu dinheiro, o seu trabalho,
Amados irmãos, a idolatria, ela acontece quando nós deixamos de olhar para o Senhor e deixamos de dizer: Senhor, sonda, trabalha na minha vida. Paulo diz, examine, versículo 5 do capítulo 13, 2 Coríntios. Examinem-se para ver se realmente estão aonde? Na fé. Diariamente você precisa caminhar assim: Senhor, eu já fiz o autoexame hoje, o meu coração está rendido ao Senhor. Porque se não estiver, meu irmão, saiba de uma coisa: você pode ser um problema para a igreja. Eu tenho orado aqui dizendo: Senhor, não permita crentes desta igreja viver uma vida em pecado, sem confissão, sem quebrantamento, sem sinceridade diante do Senhor. E eu espero que tem muito crente orando assim também. Ah, o amém é fraco. Está com medo do pecado? Não, né? Ah, bom. Você fala: não, Senhor, eu sou o primeiro da fila para dizer: sou um pecador e preciso da tua graça. O meu coração não pode se tornar um coração idólatra. Me ajude. Qual é a diferença entre Salomão e seu pai Davi? Ontem, participando lá da conferência, um pastor disse que eu acho algo interessantíssimo. É melhor acontecer uma tragédia na sua vida. E eu não estou falando acidente de carro, eu não estou falando coisas assim físicas, eu estou falando a respeito da sua vida espiritual, que reflete na sua vida moral. Talvez é melhor acontecer uma desgraça hoje, terrível, mas que você se arrependa totalmente e diga: Senhor, foi-me bom passar por um momento tão difícil, vergonhoso, duro, mas eu estou totalmente rendido novamente ao Senhor. Do que você ficar 1 ano, 2 anos e se acostumar com o sagrado, se acostumar a vir à igreja, se acostumar a louvar no momento de cânticos e desprezar a seriedade que é servir ao Senhor de maneira inteira, integral, rendida, dizendo: Senhor, esquadrinha meu coração, eu estou disposto a romper com o que for para te adorar, para servi-lo e honrá-lo. Você percebe claramente em Davi um homem que tem saudade da presença de Deus. Davi cometeu pecados terríveis, mas Davi não se contentava em viver uma vida distante do Senhor. Salomão acostumou-se a passar a vida toda uma vida miserável diante de Deus, e assim essa realidade se tornou sua marca na sua história. Verso 22, 10, 22, mais uma vez. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? A Bíblia diz que Deus tem ciúmes do seu povo. Qual é a ideia, pastor? É de um bom marido. Um bom marido tem ciúmes da sua esposa, porque a esposa pertence a quem? A ele. A esposa é dele. Deuteronômio 32:16. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Deus não permite que o seu povo seja de outro. Ele não permite que o seu povo se entregue a outro. Um marido como Oséias, vendo tudo que está acontecendo, mas diz o Senhor: vocês estão se prostituindo, vocês estão escolhendo outros deuses. A palavra zelo, ela se encaixa perfeitamente
no que expressa um Deus que sente ciúmes, não ciúmes humano como nós, pecaminoso, mas que revela a santidade, o poder e o amor desse Deus. Êxodo 25, Deus é um Deus zeloso. Deuteronômio 4, 24, o Senhor teu Deus é fogo consumidor, Deus zeloso. Esse atributo é para que você saiba que Deus não quer que você viva uma vida aqui na igreja, e uma vida seduzida pelo mundo aí fora. O mundo não é a árvore, o mundo não são os rios, não é o cosmos, o mundo é o sistema. O que impera lá fora, os pensamentos, as ideologias são demoníacas. O Senhor disse, o mundo jaz. Ele tenta te seduzir todos os dias. E você precisa falar, Senhor, centraliza meu coração. Não permita que eu me desvie, Senhor. Amados irmãos, nós vivemos um tempo tão perigoso. Nós vivemos um tempo onde os crentes estão acostumados a vir à igreja. Vir à igreja é muito pouco, amado irmão. Vir à igreja é uma demonstração importante, mas ela tem que se estender para a semana. Eu quero que você lembre-se disso durante a sua semana. O que você faz, aonde você está de fato inteiramente desejoso em ser um homem, uma mulher, uma família consagrada ao Senhor? Capítulo 4 de Coríntios, verso 4. A marca mais terrível na vida de Salomão. Há pouco tempo atrás, a Débora trouxe um estudo aqui, curtinho, mas tão preciso, sobre a impiedade. O que é viver uma vida marcada pela impiedade? É aquele que conhece a lei, mas despreza a Deus, despreza a glória dele, despreza o senhorio de Deus, e ele conhece. É uma vida de impiedade, é viver como se Deus não existisse. E aí, as escolhas, no trabalho, no namoro, no noivado, no casamento, nas esferas mais diversificadas da vida, é como se Deus não existisse. Saiba de uma coisa, meu irmão, se isso não te incomoda, talvez você não nasceu de novo ainda. Você vem à igreja, mas não tem um coração ainda apaixonado por Cristo. Porque uma verdade é certa: vir à igreja para orar que a empresa prospere, a cura aconteça, os problemas resolvam. Até o ímpio que passa aqui na porta deseja isso. Mas o verdadeiro crente entra num culto e diz: Senhor, eu preciso ser mais crente, encha-me da tua presença, para que eu sirva só o Senhor, todo meu coração, todos os dias, para que eu viva para a tua glória. Você tem coragem de passar o scanner no seu coração? Não é assim os carros agora? Qual o código que vai dar, Machado? Põe lá. Código tal. O mecânico já fala, o eletricista: troca o fusível tal, faz isso. Dá um reset. Não é assim? Você tem coragem de olhar para o seu coração diariamente e dizer: Senhor, se isso está me dividindo, se isso está me tirando da tua presença, arranca de mim, Senhor, porque eu quero te servir para a tua honra e glória. Talvez o seu filho, uma bênção, não é? Uns 4 tá bom. Casamento, bênção. Casamento idolátrico. Filho, bezerrinho de ouro, bezerrinha.
Tudo que nós fazemos tem que passar pelo crivo: Senhor, eu amo ao Senhor mais do que isso, ou isso está sendo divisão na minha alma. O povo de Deus é chamado a viver uma vida consagrada. Tiago 4,4. Qual é a expressão inicial do versículo 4? Gente, o quê? Sabe o que é o contexto aí? Adúlteros. Adúlteras. Verso 4. Por que é adúltero? Por que é adúltera? Porque são crentes, mas estão com a amizade do mundo. Essa amizade está tomando conta do coração, está seduzindo pelas propostas que estão lá fora. Paulo, ou melhor, Tiago escreve: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois, ou melhor, aqueles que quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Bem forte, se torna o quê? Eu não quero ser inimigo de Deus. Separei 3 pontos, fiquei só no primeiro. Misericórdia. Se eu fosse pentecostal, eu diria que essa semana eu estruturei tudo, mas o Espírito Santo moveu só nesse ponto. Como eu sou reformado, eu digo: o Senhor quis assim. Eu não sei, meus irmãos, qual é a igreja que você deseja para semear. Eu não sei, de todo o coração. Alguns aqui eu consigo até sondar um pouquinho, mas a maioria eu não consigo. Saiba de uma coisa: nós não estamos brincando de ser igreja do Senhor Jesus. Eu já perdi muito tempo, talvez você também, encharcado no lodo do pecado. O Senhor nos resgatou para viver uma vida exclusiva para Ele, para a glória dEle. Eu não sei o que está te dividindo. Eu não fico, bisbilhotando no Instagram. Quando eu olho o Instagram de um crente, eu falo: não, olhei o story do irmão, o irmão está uma bênção. Eu curto. Quando ele não está na bênção, eu falo: misericórdia, vou curtir para apoiar, mas sai desse mundo aí. É ruim, né? Hoje em dia as redes sociais são ao mesmo tempo perigosas. Eu quero que você saiba uma coisa, amado irmão, amada irmã: o Senhor nos chama a viver uma vida rendida a Ele. Não caia nas teias, nas armadilhas desse mundo sagaz. O mundo não tem nada para filho de Deus. Os ídolos que são levantados pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, eles nos tentam, mas eles não podem oferecer nada que satisfaça a sua alma. Eu quero que você perceba que a palavra de Deus nos chama a viver uma vida totalmente ao Senhor. O verso 23 ao 30 diz que nós temos liberdade em Cristo. Olha só para você notar aí o que diz capítulo 10 de Paulo aos Coríntios. Verso 23, vamos lá juntos? Todas as coisas, mas nem todas. Quem já viveu uma vida ensimesmada? Só a regeneração, só pertencendo a Cristo, para você fazer o diagnóstico: estou sendo egoísta, egocêntrico. Com Cristo na sua vida, você diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam os meus irmãos.
É esse o contexto aqui de Paulo. Se você tem hoje vivido uma vida cristã, você intercede mais pelo seu irmão. Você se preocupa com o desenvolvimento espiritual do seu irmão. Se você tem vivido verdadeiramente o Evangelho de Cristo, você tem caminhado como comunidade. Você se importa com quem está internado. Você se importa com uma pessoa que está doente. Você se importa com uma família que está fragilizada espiritualmente. Por quê? Porque quando Cristo vem habitar em nossas vidas, por meio da pessoa do Espírito Santo, Ele nos dá uma nova maneira de pensar. Nós pensamos agora de maneira não egocêntrica, egoísta, mas servindo em amor para abençoar o meu irmão. Não sei de você, mas eu estava orando aqui mais cedo, e eu falei, Senhor, aviva-nos enquanto igreja, começar por mim, molda meu caráter, meu coração, banhado do teu poder, para que eu viva a vida que o Senhor deseja. O seu coração é egocêntrico, o nosso coração é idolátrico, nós só queremos fazer para nós. Quantas coisas podem ser resolvidas no nosso meio, um pensando no benefício do outro, servindo ao outro. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Observe agora no capítulo 10, verso de número, finalzinho, 31. Vamos ler juntos? Portanto, se vocês comem ou fazem, façam tudo. Pode dizer amém? Esse é o chamado para você. Vamos pensar então? Viver de maneira exclusiva. Quem vai orar comigo hoje para Deus derrubar todo poste ídolo do nosso coração? Quem deseja ser uma bênção no meio da família? Mas agora, peraí, o preço, pensando não em você, mas neles, pensando no bem da sua esposa, você ora mais, você serve mais, tem mais paciência. Cadê os maridos? Tem que ter mais paciência? Graça de Deus, santificá-la. E quando nós fazemos isso, pensando que nós fazemos com liberdade de dizer, Senhor, eu faço para que o teu nome seja adorado, glorificado, e eu estou servindo de maneira a abrir mão daquilo que me é lícito. Podia, mas abro mão para servir e glorificar o teu nome. Então eu abro mão para servir. Segundo aspecto, abro mão para servir. E o último, tudo que nós fazemos, façamos para a glória do nosso Deus. Saia daqui hoje não com uma religião, saia daqui hoje não com uma igreja que você vem, saia daqui hoje com uma vida decidida a ser uma vida corandel, uma vida todos os dias, diante de Deus, ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre você. O chamado que Deus tem para você e para mim, é que nós sejamos encontrados fiéis. Olha só, capítulo 10, verso 32, 33. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam, quem que não quer a cidade de Uberlândia convertida verdadeiramente? Amém? Como que nós queremos essa igreja cada dia mais cheia? Não a qualquer custo, não pregando o falso evangelho, mas uma igreja que vocês, nós, quando chegar alguém aqui, vai dizer,
louvado seja Deus, eu vejo Cristo no comportamento, na conversa, na maneira de falar, a boca dele é limpa, não é uma boca suja, a vida dele é transformada, a maneira que ele veste, a maneira que se comporta, aponta para Cristo. Eu quero esse Cristo para a minha vida. E Deus vai te levar, né? Lá para o exército, para a empresa da internet, para a farmácia, para o escritório. Deus vai fazer com que o nome dele seja proclamado aonde você está. Fique em pé, vamos orar. A equipe da música vem aqui à frente.